Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês duas histórias para reflexão. São duas histórias que falam de reprogramação cerebral. Histórias que, se você se entrega a essa reprogramação de forma errada, as consequências podem ser extremamente danosas e todo o potencial ser perdido. Te convido a avaliar essas duas histórias e comente se você se identificou, ou se você percebeu alguma coisa, alguma semelhança na mensagem de cada uma com sua história de vida ou mesmo de alguém que você conheça. Vamos lá então? Quando eu era pequena, adorava circos e o que mais gostava nos circos eram os animais. Fiquei especialmente impressionada com o elefante, que, como aprendi mais tarde, também era um animal preferido de outras crianças. Durante a função, o enorme animal ostentava um peso, um tamanho e uma enorme força. Mas depois de sua performance, até pouco antes de retornar para o estágio, o elefante sempre permaneceu amarrado no chão com uma corrente aprisionando suas pernas. No entanto, a estaca era apenas um pequeno pedaço de madeira, mal enterrado alguns centímetros no chão. E, embora a corrente fosse grossa e poderosa, me pareceu óbvio que um animal capaz de arrancar uma árvore com a sua força poderia facilmente se libertar da estaca e fugir. O mistério ainda parece óbvio para mim. O que impede o elefante de fugir, então? Quando eu tinha 5 ou 6 anos, ainda confiava na sabedoria dos anciãos. Então, perguntei a um professor, a um pai e a um tio sobre o mistério do elefante. Alguns deles me explicaram que o elefante não escapou porque foi treinado. Então, fiz a pergunta óbvia: se ele é treinado, por que está acorrentado? Não me lembro de ter recebido uma resposta coerente. Com o tempo, esqueci o mistério do elefante e da estaca, e só me lembrei disso quando conheci outras pessoas que também se fizeram essa mesma pergunta uma vez. Há alguns anos, descobri que, felizmente para mim, alguém foi sensato o suficiente para encontrar a resposta. O elefante de circo não escapa porque foi amarrado a uma estaca semelhante desde que era muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o indefeso elefante recém-nascido preso à estaca. Tenho certeza de que naquele momento o pequeno elefante empurrou, puxou e suou tentando se soltar. E, apesar de seus esforços, ele não teve sucesso porque era muito difícil para ele. Imaginei que ele adormeceu exausto e no dia seguinte ele tentou novamente. E no dia seguinte, e no outro novamente. Até que um dia terrível para a sua história, o animal aceitou sua impotência e seu destino. Aquele enorme e poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque ele acha que não pode. Tem a memória da impotência que ele sentiu logo após o nascimento. E o pior é que ele nunca questionou seriamente essa memória novamente. Ele nunca tentou colocar sua força para o teste novamente. Somos todos um pouco como o elefante do circo. Andamos pelo mundo atados a centenas de estacas que nos privam da liberdade.
Vivemos pensando que não podemos fazer muitas coisas simplesmente porque uma vez, algum tempo atrás, alguém falou quando éramos pequenos. Tentamos e não conseguimos. Nós então fizemos o mesmo que o elefante e registramos em nossa memória esta mensagem: eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu nunca poderei. Nós crescemos carregando essa mensagem que impusemos a nós mesmos e é por isso que nunca tentamos nos libertar da estaca novamente. Quando sentimos as algemas e sacudimos as correntes, olhamos com desconfiança para a estaca e pensamos: eu não posso, eu não consigo, eu nunca poderei. Reflita sobre essa história. Quantas estacas te colocaram ou você mesmo se colocou? Agora, você sabe que pode sair disso. Você precisa acreditar que pode. Você precisa reprogramar o seu cérebro e usar sua sabedoria e alcançar o que você quer. Ressignifique. Vamos à segunda história? Em uma distante savana africana, um leão ficou perdido. Ele estava fora de seu território há mais de 20 dias e a sede e a fome estavam enfraquecendo. Por sorte, ele encontrou um lago com águas frescas e límpidas. Rapidamente ele correu para beber água para assim aliviar sua sede e salvar sua vida. Ao se aproximar, viu seu rosto refletido naquelas águas limpas e tranquilas. Uau! O lago pertence a outro leão, ele pensou, e aterrorizado ele fugiu sem beber. A sede estava ficando maior e ele sabia que se não bebesse, ele morreria. Na manhã seguinte, armado de coragem, ele se aproximou do lago novamente. Como no dia anterior, ele viu seu rosto refletido e novamente em pânico, ele recuou sem beber. E assim, os dias foram passando e o leão cada vez mais fraco, com muita sede. Finalmente, no próximo dia, ele entendeu que não teria mais o que fazer. Se ele não bebesse a água, ele morreria. Ele finalmente tomou a decisão de beber a água do lago, não se importando com o que acontecesse. Decidiu que precisava enfrentar o seu rival ou acabaria morrendo. Ele se aproximou do lago com determinação, nada importava agora. Ele abaixou a cabeça para beber e seu rival, o temido leão, desapareceu. O que quero trazer essa reflexão é que a grande maioria dos nossos medos é imaginário. Talvez situações que vivenciamos ou mentiras que colocaram em nossa mente que geraram os medos e seguimos sendo dominados por esses medos ao invés de enfrentá-los. Quando nos atrevemos a enfrentar, eles acabam desaparecendo. Não deixe seus pensamentos te dominarem e impedir que você avance com seus propósitos. A coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele. O perigo existe sim e devemos ser prudentes em relação a ele. Porém, o medo nos paralisa e nos impede de avançar. Opte sempre por aquilo que faz o seu coração vibrar. Sua intuição sabe sempre a resposta. E avalie o seguinte: nossa mente é uma força poderosa. Ela pode nos escravizar ou nos fortalecer. Ela pode nos mergulhar nas profundezas da ignorância ou nos levar às alturas da excelência. Aprenda, portanto,
a usar o poder que tem para fazer suas escolhas com sabedoria. E lembre-se que nosso cérebro pode ser reprogramado sempre que sentirmos a necessidade. Ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para perder ou fraquejar nas questões da vida ou nos objetivos que você quer alcançar. Agora, dependendo de como seu cérebro foi programado, ou você acaba desistindo porque você acredita que não pode, você acredita que não é capaz, da mesma forma como o leão ficou com medo, você tem medo de enfrentar as situações e você acaba também não seguindo. E o resultado disso é frustração em cima de frustração. Se você não tentar, se você não arriscar, você jamais vai saber se você será capaz. E se você tenta numa primeira vez e não deu certo ou não conseguiu, isso não é motivo para desistir ou achar que você não é capaz. Tente mais uma vez, tente outra, tente quantas vezes forem necessárias. O que faz um músculo se fortalecer é justamente o esforço diário. É o exercício diário que você faz que faz com que você se fortaleça. O bebê, quando nasceu, ele não conseguia nem sustentar o pescoço, mas existia ali dentro dele uma vontade gigante de se sustentar, a curiosidade de olhar para um lado e para o outro, o de começar a ir pegando as coisas, mexer nas coisas, desbravar o mundo, conhecer o mundo. Com isso, ele começou a sustentar o pescoço, começou a fortalecer a coluna também, os bracinhos e as pernas, no que eles ficam ali se mexendo, estão fortalecendo toda uma estrutura corporal para conseguir se sentar, engatinhar, andar e correr. Se a criança acreditasse que ela não seria capaz, ela jamais tentaria. Você acha que o bebê, ele de primeira, quando começa a andar, ele sai andando sem desequilibrar? Não. Se você tem filho, porque a gente não se lembra muito bem como foi com a gente, mas se a gente tem filho, a gente lembra como o nosso filho, na hora de tentar levantar e dar os primeiros passos, ele cambaleava, você caía de bumbum no chão. Mas a vontade de querer tentar novamente e andar era muito maior. Já pensou se eles desistissem quando caíssem, quando não conseguissem? A gente estaria carregando no colo até hoje. Ou eles estariam se rastejando. Mas não foi isso, porque lá dentro existe uma vontade gigante de vencer. E esse vencer corresponde a tudo. Então, não permita que pequenas estacas te paralisem, da mesma forma como o elefante foi condicionado a não sair porque de pequenininho ele foi preso a uma estaca. E com isso ele não parou para refletir, lógico, não tem esse pensamento, discernimento que nós seres humanos temos, mas de entender que a força gigante que existia dentro dele e do porte físico dele seria capaz de, numa levantada de pata, ele derrubar aquela estaca. Então, vamos olhar para a gente, buscar essa força que existe dentro da gente, dentro de cada um de vocês, e programe ou reprograme seu cérebro para aquilo que você nasceu para ser. Faça com que cada medo, com que cada estaca que te paralise, faça com que seu cérebro olhe para aquilo ali e diga:
eu sou mais forte do que isso. Arrisque-se, tente, comece com pequenas coisas, porque quando você começa a perceber que pequenos passozinhos que você vai dando, você consegue ir adiante, você se sai melhor do que antes, você vai ganhando força e percebendo que pode cada vez mais. Com isso, parabenize-se, né? Comemore cada vitória, porque isso vai fazer com que você também acredite cada vez mais nessa sua força e confie cada vez mais nesse poder que você tem dentro de você. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem como um elefante, presos a uma estaca e que acaba acreditando que não é capaz e que fica assim para o resto da vida. Reflita também quantas estacas você coloca nos seus filhos ou nas pessoas que você convive por medo ou por insegurança, com medo de ir embora, com medo de fugir entre aspas, com receio de ficar sozinho e querer ali a pessoa sempre do seu lado. Quantos medos você cria ou desenvolve na mente de seu filho, das pessoas que estão com você, porque você tem medo de que eles se machuquem ou você tem medo de ficar sozinho. Reflita com muito carinho sobre isso, porque quando a gente prende os outros, a gente está se prendendo também. Você não é feliz mantendo uma pessoa ao seu lado porque você tem medo de ficar sozinho. Você fica refém desse seu medo para o resto da vida. Ao contrário, quando você enfrenta os seus medos, você cria coragem para você seguir adiante. Só tem medo de ficar sozinho quem não se conhece, quem não tem a si mesmo como a melhor companhia. Uma coisa é você querer estar com alguém que complete o seu dia com você. Outra coisa é você forçar ou criar situações ou desenvolver medos e inseguranças em alguém porque você tem medo de ficar sozinho e fazer com que a outra pessoa se torne dependente de você porque você é codependente daquela pessoa. Liberte-se, não permita que estacas nenhuma, nem lagos reflexos, que nada mais são do que, né, as imagens e medos que a gente cria na nossa mente, te impeça de ser a pessoa que você nasceu para ser. Viva cada momento, conquiste cada dia 1% a mais de um desenvolvimento maior em você mesmo. Acredite que você é capaz de tudo que você quiser. Reprograme o seu cérebro e siga os seus sonhos, os seus objetivos e não entre no jogo de se prender a nada e nem a ninguém. Não existe coisa mais maravilhosa do que você ser autor da sua própria história, andar com suas próprias pernas e não depender de nada nem de ninguém para você ser feliz. Porque você descobriu que a felicidade é você que alcança, é você que busca e a felicidade está aqui dentro de você quando você tem a paz dentro de você e quando você tem a sua própria autonomia e a sua própria independência. Quanto mais você se conhece, mais você se ama, mais você se respeita, mais você se valoriza. Então,
muita atenção. Se você achar que isso tudo fez sentido para você, se não conseguiu entender, volta o vídeo para o começo, escuta as histórias novamente com bastante atenção e traga para dentro de você, com muito carinho, com muito amor, a decisão de você passar a ser autor da sua própria história, de você se desprender de todas as estacas que te prendem, que te impedem de você alcançar tudo o que você quer, e que você enfrente todos os medos que foram criados dentro de você. E acredite que a prudência, ela vai estar com você sempre para você tomar os cuidados necessários. Mas os seus medos, quem precisa vencer é você mesmo, enfrentando-os, ok? Um beijo bem grande no coração de vocês. Tchau, tchau.